pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de inventário de carbono. Hoje, na nossa aula, vamos aprofundar o entendimento dos gases contabilizados no inventário de carbono e como essas informações são aplicadas na prática. Os tópicos abordados nesse vídeo serão os gases contabilizados, o GWP, métodos de emissão e os fatores de emissões. Para começar, vamos contextualizar com o Protocolo de Kyoto. Este acordo internacional adotado em 1997, mas que entrou em vigor em 2005, foi um marco na luta contra as mudanças climáticas. Seu principal objetivo é promover a redução das emissões de gases de efeito estufa. Bem, mas como isso se relaciona com o inventário de carbono? O protocolo focou em quantificar os principais gases nesse contexto. Estes gases são o dióxido de carbono, metano e o óxido nitroso, mas não podemos esquecer que outros gases, como os HFCs e o SF6, também são relevantes. Bem, para darmos continuidade, precisamos falar de um conceito fundamental, o potencial de aquecimento global, o GWP. Ele nos ajuda a comparar o impacto de diferentes gases em relação ao CO2, considerando um período de 100 anos, por exemplo. Ele compara basicamente a capacidade de um gás reter calor na atmosfera em relação à mesma quantidade de dióxido de carbono, ou seja, CO2 equivalente, que funciona como uma referência e por isso seu GWP ele é 1. Dessa forma, quanto maior o GWP de um gás, maior o seu potencial de aquecimento do planeta. Com isso, a gente consegue entender o quanto cada gás contribui para o aquecimento global de uma maneira mais padronizada. O IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, é responsável por atualizar esses valores de GWP, conforme os novos dados eles sejam atualizados. E essa atualização é importante, pois a ciência evolui e o nosso entendimento sobre os ciclos biogeoquímicos melhora com o tempo. Vamos dar uma olhada na evolução dos relatórios do IPCC. O primeiro grande salto foi em 2013, com o IPCC-5, onde houve a inclusão de novos conceitos como os valores de GWP. A confiança em muitas das projeções climáticas foi estabelecida com base em modelos climáticos, observações e outros estudos. Algumas incertezas em certos aspectos ainda eram consideráveis. Já o IPCC-6, de 2021, trouxe uma confiança ainda maior nas projeções, com uma melhor compreensão das interações complexas do sistema climático e o uso de novos modelos. Além disso, é possível observar uma diferença na sensibilidade climática, refinada para uma faixa mais estreita de temperatura. Agora vejam esse comparativo de GWP entre o IPCC-5 e o IPCC-6, para alguns gases. A maioria desses gases teve um aumento de impacto, por isso é importante essa atualização. E essa revisão sempre que uma maior complexidade ela for entendível. Bem, e como essas informações elas são aplicadas no inventário de carbono? Aqui entra a parte prática. Para medir as emissões de gases de efeito estufa, podemos usar duas metodologias, a mensuração direta e a modelagem matemática. A mensuração direta envolve medições em tempo real, utilizando técnicas como a espectrometria infravermelha ou a cromatografia gasosa. No entanto, isso costuma ser muito caro e pouco prático. Na maioria das vezes, optamos pela modelagem matemática, que usa fatores de emissão e dados de atividade para fazer estimativas. Outro ponto importante para falarmos nessa aula é quanto aos fatores de emissões. Eles são parâmetros importantes para estimar a quantidade de GE emitidos por uma atividade específica. Através dessas atividades, são extraídas quantidades de gases emitidos que podem ser quantificados. Aqui pegamos dados como consumo de combustível e eletricidade e aplicamos fatores de emissão para calcular as emissões. Esses fatores são médias que nos ajudam a estimar a quantidade de GE emitida na atividade. Vamos a alguns exemplos práticos. Para cada litro consumido, emitimos em média 2,31 kg de CO2 equivalente. Ou seja, se formos pensar num cálculo simples, se utilizarmos 1.000 litros de gasolina, estaríamos emitindo 2.310 kg de CO2. Já no que diz respeito à eletricidade, em 2023 no Brasil, a geração de energia elétrica emitia cerca de 0,04 toneladas de CO2 por megawatt consumido. Ao observarmos os dados fornecidos pelo Ministério da Inovação, podemos analisar os meses de mais ou menos consumo. Esse fator é relativamente baixo devido à predominância de fontes renováveis, especialmente hidrelétricas, variando os resultados das emissões ao longo do ano. Esses valores podem também alterar conforme a metodologia, condições de operação e atualizações dos órgãos responsáveis como a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia. Já quanto aos fatores de emissão, eles desempenham um papel importante na elaboração de inventários de carbono,
pois fornecem as bases técnicas necessárias para a quantificação precisa e confiável das emissões. Para garantir a acuracidade, usamos referências de instituições como o IPCC, o DEFRA do Reino Unido e a EPA dos Estados Unidos, que revisam periodicamente esses dados. Então é isso, pessoal! Hoje vimos como os gases de efeito estufa são contabilizados no inventário de carbono e como as metodologias práticas são aplicadas no nosso dia a dia. Espero que tenham compreendido e que agora tenham uma visão mais clara sobre o processo. Nos vemos na próxima aula!